Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou a Ká Rodrigues, faço parte da equipe Macro Trader e eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho de explicação aí sobre oferta, demanda. A gente vai fazer um replay aqui do dia 27, tá? Alguns movimentos que aconteceram. E eu quero convidar você aí para participar da nossa sala de estudos no terminal. A gente está tendo uma sala ao vivo todos os dias das 8h45 às 11 horas aí, está sendo bem legal, porque eu estou passando muito essa base desse operacional que se baseia, sim, em eventos de risco, macro, com o fluxo como uma confirmação de volume com regiões de valor, tá? Então eu vou explicar um pouco para vocês aqui como que funciona essa questão aí da análise de fluxo. Aqui a gente tem um Superdom, que é um book concentrado. Times and Trades, aqui a gente tem um filtrado e um limpo. Ranking de corretoras, que é a posição do dia, e volume, tá? A gente tem no gráfico aqui um gráfico mais limpo. O que a gente tem de informação aqui, pessoal? A gente percebe que está entrando compra e está deslocando o preço. A gente sempre vai observar se esses lotes estão deslocando o preço ou não, tá? A gente tem aí no ranking de corretoras de 5 minutos, a gente já vê que o player do Itaú está montando uma posição de compra nessa região aí do 800, 811, tá? O que a gente faz, né, na sala? A gente contextualiza a história do mercado, tanto na parte do volume quanto na parte de preparação de mercado, que todo terminal já faz isso para vocês. Mas a gente utiliza essa leitura para confirmar para a gente, né, o que a gente quer fazer no mercado, tá? Então, aqui, o que a gente já tem de informação? O comprador, ele tá deslocando o preço muito fácil. Quando o preço para um pouco, por exemplo, aí a gente percebe que entrou compra aqui no 19 e tá dando uma seguradinha, mas quando o preço para, os lotes de venda que entra não desloca preço. Como assim? Por exemplo, a UBS vendeu aqui, não vamos nos concentrar muito em player aqui agora, só em deslocamento. Entrou essa venda aqui no 19 e a gente percebe o quê? Uma renovação de HFT no book aqui. Como que eu vejo isso? Cara, entra lote na venda aqui, mesmo que, nossa, tá muito pouco essa venda, né? A gente vê que não tem apetite vendedor nesse momento. Os lotes que estão entrando são picados, são pequenos. Ah, mas de compra também. Ok, só que quando entra venda e a gente percebe que não está deslocando preço, a gente tem uma informação de que o comprador está renovando o book, né? Então, a gente sempre tem que se perguntar o seguinte: quem está deslocando o preço com mais facilidade? Qual ponta está deslocando o preço mais facilidade? Isso é uma leitura de oferta e demanda. Chega o player do Santander montando posição de compra na máxima, ele toma 500, toma 500. Ah, mas segurou. Beleza, mas o apetite de compra ainda mantém, os lotes de venda que entra ainda mantém o comprador, começa a renovar aqui entre o 18 e o 21, a gente viu essa renovação aí do comprador, beleza? Então vamos continuar. Então esse primeiro candle a gente viu uma montagem de posição aí do Itaú, o Santander também começou devagar, e a XP servindo de liquidez aí, ela tá vendendo, mas ela tá mais como market maker. Dentro da sala de estudos, a gente tem uma trilha de conteúdo que explica todos os participantes do dólar futuro, que são os market makers, os estrangeiros. Eu explico aí como que cada um atua, porque esse fluxo que a gente vê, existe uma característica diferente. Por exemplo, no momento ela está dando liquidez aí para o comprador. O comprador está tomando máxima ainda, a gente percebe o quê? Toda vez que para, dá uma travadinha aqui no 23, está entrando compra, entrou 150, 280 aqui no 23, no 22, e quando o preço para, por mais que entre venda, né, o que a gente percebe? Entrou aqui 9,418, entrou um bloco de venda. O comprador, ele ainda está passivo, renovando a região do 20 e 22. Cara, então por que você não compra? Porque a gente ainda está contextualizando o preço, né? A gente ainda está percebendo a história que o volume financeiro está contando de interesse nas regiões. Já é a segunda vez que entra um bloco maior de compra aqui nessa máxima e segura. Aí a gente começa a ligar um alerta, né? Tá tendo uma renovação do vendedor, uma absorção aqui. A UBS vem, bate 1.200 contratos a 19, o preço já renova o quê? 21, ou seja, tinha 1.200 contratos aqui no 19? Não, não tinha. Tinha menos.
Ou seja, isso mostra pra gente que tem renovação ainda do comprador no book de ofertas. Tá? E o comprador vem aí agredindo a máxima e vai acontecer um mecanismo interessante agora. Quando começa a entrar essa compra mais forte aí na máxima, deslocando o preço, então aqui ao tempo todo a gente viu um apetite comprador com o vendedor sendo absorvido, o comprador para de tomar e segura o book e volta. A gente começa a perceber o que começa a acontecer aqui. Começa a aumentar a liquidez na região do 30, né? E a pergunta que a gente tem que ter é se o comprador vai ter interesse nesses lotes aqui na região do 30, tá? A gente percebe que o comprador começa a continuar aí, o Morgan começa a comprar, e a gente percebe que essa região aqui do 26, 25 começa a ter uma renovação passiva do comprador. Aí a pergunta que a gente tem é o seguinte, pessoal: tem oferta de lote, tem demanda por esses lotes? Esse apetite comprador que veio desde lá de baixo, né, da região do 810, 811, que foi a montagem de posição do comprador, ele vai ter sequência aqui? O que começa a acontecer? Entra lotes de compra, ó, 300 lotes a 25, segurou. Já é, acho que a quarta, terceira vez que a gente percebe uma certa dificuldade de ganhar a máxima. E aí, o que a gente começa a observar aqui? Se realmente o comprador vai parar, porque a gente começa a perceber o book aumentar muito a liquidez na região do 30, né? A região do 30 é interessante. Ó, o Genial começa a tomar máxima aí, chamando para romper. Vamos ver se vai ter sequência. Dificuldade de ganhar, vamos ver se vai. O BS toma 8,5, 8,5. Quem leva 30, quem vai pagar 30. Isso a gente só tá contextualizando a oferta e a demanda. A gente está criando contexto aqui para perceber as regiões de interesse, né? Se nesse dia, por exemplo, a gente tem um viés, um sentimento macro mais para venda, a gente vai ficar atento à venda, ou vice-versa, à compra, né? Aqui a gente está olhando mais a questão do volume financeiro. O que começa a acontecer? Já é a quarta vez que a gente percebe uma dificuldade e o book pesa mais ainda. Observa a quantidade de contratos nessa região aqui do 30 ao 36. Mais um teste aí do player do Morgan, toma 27, o preço começa a segurar. O que a gente começa a perceber aqui? Os lotes de compra começam a ter dificuldade de levar a região do 30. Essa é a primeira informação, isso já está confirmado. Tá tendo absorção, tá? Mas esse comprador, ele realmente soltou, ele soltou aqui o respiro raso na região do 25, do 24? Ainda não. Ainda não. Ainda não soltou. Então, o que a gente faz na sala de estudos, né? O que a gente vai fazer nesses replays que a gente vai gravar, que eu vou começar a gravar aqui para vocês, é a gente analisar o contexto do volume financeiro. Mais uma vez o Morgan, só que observa como os lotes de compra que o Morgan está comprando aqui, eles são bem menores. Diminuiu o tamanho, a intensidade, né? Chega o player da guide montando uma posição de venda na máxima e ainda não soltaram o 24, agora soltaram. E às vezes o que ele faz? Solta um 24, volta a 25, 26. Se ele voltar aqui nessa região sem volume de compra, começa a formar um contexto de inversão, porque a gente percebe por uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, não ganhar a região do 26, 27. A gente percebe o BTG começando a soltar aí a posição dele. A XP vem e bate um pouquinho aí. E a gente percebe o fluxo começar a perder muito interesse do comprador nessa região no 25, 26. A gente precisa só de um vendedor mais ativo aí. Eu quero mostrar um detalhe que aconteceu nesse dia para vocês, que vai acontecer aí. E tá entrando compra ainda. O comprador segurou 24. E agora o Morgan tá comprando sozinho aí com pouquíssimo lote, né? Comprou 74, comprou 53, 59, 52, 100. Tá entrando um certo apetite comprador. Ó, deixa eu pausar isso aqui. Pela última vez aqui, esse teste aqui desses lotes, isso aqui é pouquíssimo lote em relação à demanda, à oferta de... A gente tem uma oferta de venda aqui, pessoal, de uns 5 mil, até mais, né? Na verdade, pode ter até lote escondido. Por quê? A gente chama isso de lote iceberg. Porque aqui no 27 a gente viu desde
quando testou no primeiro candle, por várias vezes entrar blocos de compra, segurar, entrar blocos de compra, segurar. E agora o Morgan compra sozinho e com uma quantidade muito pequena em relação à oferta que tem. E na sequência, o vendedor faz o quê? É uma escora, digamos que é uma escora. A gente não pode operar só baseado em escoras, tá? A gente precisa contextualizar a oferta e a demanda. Principalmente se a gente tiver um vetor macro para entrar, né? E aí acontece um detalhe importante, ó. O BTG toma 900 contratos, o preço desloca 2 pontos para baixo e o fluxo de venda começa a aumentar. Então, assim, isso começa a caracterizar em todos esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui, uma inversão. Então, o que a gente faz, né, no terminal? A gente faz isso ao vivo, tá? A gente faz essa contextualização de volume financeiro ao vivo para ajudar vocês a tomar decisão. Então, eu vou começar a trazer para vocês aqui, né, vídeos com esses detalhes, tá? Porque, assim, a gente tem que estudar esses detalhes para melhorar também o nosso time de entrada, para a gente entender o que está acontecendo. Então, por mais que o mercado ele tá perto da máxima aqui, a gente já percebe uma dificuldade do comprador de levar esses lotes aqui em cima, né? E aí, o mercado acelera aí o volume de venda, né? A partir de primeiro acontecer uma absorção, depois, na sequência, o comprador exauriu. Se você não conhece esses termos, essas expressões que eu estou dizendo aqui, você pode ir para a trilha de conteúdo no terminal da MacroTrader, né? Que a gente tem uma trilha que explica essa parte teórica, essa parte técnica em questão de volume financeiro para esse tipo de técnica de mercado. O mercado, pessoal, ele tem várias técnicas, né? E a gente vai se encontrando no que a gente gosta de fazer, tá? Uma dessas técnicas é a análise de fluxo. A gente não usa ela de forma isolada, né? A gente tem que contextualizar o preço, a oferta e a demanda, o sentimento do dia, isso a gente faz ao vivo, né? E aí, o que começa a acontecer? O comprador começa a soltar e o Morgan realmente ele tá sozinho aí, comprando sozinho. E o vendedor começa a apertar muito, muito, muito essa região aqui do 18. Interessante observar que eu não falei muito para vocês aqui de player, de seguir player, não é isso, né? O que a gente tem que observar? A gente tem que observar a renovação passiva de HFT. O mercado atual tá inundado de HFT, tem muito algoritmo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa percepção. Observa o que aconteceu agora aqui, ó. Entrou um bloco de compra aqui, ó, 9,11 até 9,11 aqui. Entrou um bloco grande aqui e o preço deslocou para baixo, né? 21, 21, 21, esse bloco de compra fez o quê? Isso é uma característica de atuação de algoritmo na região aqui de venda, né? Então, a análise de volume ajuda a gente com isso, né? Observa como o comprador está com dificuldade de deslocar preço. Então, assim, não é porque o mercado veio comprador, comprador, comprador aqui de cima que a gente vai continuar nessa dinâmica. Depende do que vai acontecer, né? Eu tô dando esse exemplo aqui para vocês. A montagem de posição do comprador começou na região aqui do 10 ao 15. Óbvio que o comprador ele pode muito bem soltar o preço e chegar nessa região, ele voltar comprando mais barato. Isso acontece. É por isso que a gente tem que, se a gente entra numa reversão, por exemplo, na região do 25, ali onde eu expliquei, né, no caso da venda, a gente tem que ficar atento à próxima região onde tinha uma montagem de posição do comprador para a gente soltar uma parcial, para a gente estruturar melhor essa operação. Só que o tempo todo, os lotes de compra que entram, por mais que seja de um vendido aqui, que é o BTG, o comprador ainda não conseguiu manter o preço aqui acima dessa região aqui do 21, 22, tá? E aí, o que começa a acontecer aí agora? Inclusive, o dólar futuro faz muito isso. É o mercado ficar num range isolado. Começa a ter defesa nos dois lugares e começa a ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, tá? O que quer dizer isso? O que isso faz? Vai lá na trilha de conteúdo no terminal que eu tenho uma aula só sobre equilíbrio de oferta e demanda, sobre como que o preço sai de um lugar para o outro. E por que o preço fica num range? Por que o preço está travado no 19 e no 22 aí, no caso? Tem defesa nas duas pontas. O vendedor parou de bater, deixa o preço voltar, segura passivo com o robô aqui no 21 e começa a voltar a bater. Então, assim, esses detalhes é muito legal vocês acompanharem
o dia a dia da sala de estudos para vocês conseguirem pegar esse timing e melhorar as operações de vocês, tá bom? Então, se você ainda não tá no terminal, clica aqui, vamos deixar na descrição, entra e participa com a gente da nossa sala ao vivo. A gente está tendo uma sala ao vivo de leitura de mercado. Está sendo muito enriquecedor e ajudando aí todos vocês. Até mais!